O Gênesis de Érido, também conhecido como a história do dilúvio sumério, é uma das mais antigas narrativas encontradas na Mesopotâmia e em todo o mundo. Ela foi escrita pelos primeiros povos que habitaram a região, antes mesmo da ascensão dos impérios babilônico e assírio, que por muito tempo reinaram no local. Por estar estrategicamente localizada entre os rios Tigre e Eufrates, os humanos que residiam por ali foram alguns dos primeiros a prosperar, razão pela qual a região é conhecida por ser o berço de nossa civilização. Neste vídeo, nós iremos conhecer um pouco mais dessa narrativa e analisar os importantes elementos que ela nos traz, além de conter informações sobre a possível origem do universo e da humanidade. O texto sumério narra passagens importantes para a nossa sociedade, como é o caso do Grande Dilúvio, acontecimento presente em outras teologias, inclusive na judaico-cristã, que é a base histórica e religiosa em que repousa boa parte da cultura ocidental. Vamos verificar o que essas histórias têm em comum e entender quais são as implicações geradas a partir das diferenças e semelhanças encontradas entre elas. Seria possível que uma tenha influenciado a outra? Seriam diferentes pontos de vista de um mesmo fato? Afinal de contas, o dilúvio sumério constata ou refuta a veracidade do relato bíblico contido no livro de Gênesis. Fique conosco para conhecer a resposta destas e de outras questões intrigantes levantadas por esses textos. A primeira informação importante para se analisar é a provável data de criação da história. Isto é relevante porque, de um ponto de vista histórico, seria possível apontar quem veio primeiro e quem sofreu as influências. Neste sentido, o mais certo é que a narrativa suméria tenha surgido primeiro. Mas calma, isso não significa que os hebreus simplesmente copiaram o enredo, que mais tarde foi transmitido ao cristianismo até ser incluído na Bíblia cristã como a conhecemos. As coisas não funcionam de forma tão simples assim não, tá? Pelo contrário. As primeiras evidências encontradas deste e de outros artefatos que narram histórias anteriores aos fatos bíblicos só foram descobertas no final do século XIX. Até então, a maior parte do conhecimento produzido pela humanidade era derivado ou filtrado pela perspectiva da Igreja. É claro que hoje nós temos muito mais instrumentos que nos permitem enxergar a realidade, a natureza, a história e o universo de outras formas, mas isso nem sempre foi possível. Veja só, não estamos fazendo uma crítica direta a nenhuma religião. Acontece que ao longo de nossa história, especialmente em momentos em que as crenças se misturaram com o poder político, muitas coisas foram feitas em nome de Deus e da fé. Mas isso diz muito mais sobre os homens do que a Igreja em si. A humanidade já se utilizou de diversos mecanismos para doutrinar e dominar uns aos outros, e a religião foi apenas mais um deles. Assim, os líderes que quiseram impor a sua verdade e principalmente controlar aqueles que estavam sob seu domínio, não podiam fazê-lo apenas com a força física. Seria necessário também regular o que as pessoas sabem, conhecem, pensam, enfim, moldar a realidade tal qual lhes era favorável. Com isso, durante muito tempo, o conhecimento ou o poder de conhecer ficou nas mãos de poucos, e aquilo que era difundido aos demais era sempre limitado ou modificado para beneficiar quem detinha o poder. E com o passar do tempo, a cultura judaico-cristã acabou se tornando hegemônica, isto é, a principal forma de pensar, agir, crer, principalmente na porção ocidental do mundo, como comentamos anteriormente. Esses costumes vieram das religiões, é claro, mas principalmente das influências políticas provenientes das culturas greco-romana e da Europa de forma geral, que adotaram esses conhecimentos e difundiram ao mundo em sua jornada de conquista e dominação. Tudo isso para dizer que no final do século XIX, esta era a principal forma de se pensar, pois assim havia sido condicionado até então. No entanto, com a crescente globalização que aumentava a permuta de ideias e trocas culturais, com o advento do método científico, com as reformas e revoluções que aconteciam dentro do próprio pensamento religioso, foi ficando cada vez mais difícil sustentar essa corrente única do saber. Podemos citar como exemplo os trabalhos de Charles Darwin e Friedrich Nietzsche, que foram alguns dos responsáveis por revolucionar o pensamento da época.
Através de seus estudos, Darwin provou que o ser humano não foi criado tal qual nós conhecemos, mas evoluindo de outras espécies, sobretudo da linhagem dos primatas. Isso com certeza foi um baque para as teorias criacionistas, mas talvez não tão forte quanto as palavras de Nietzsche, que, observando as transformações sociais, afirmou em uma de suas obras que Deus estava morto, pois nós mesmos havíamos matado. Bastante polêmico, eu sei, mas o que interessa para nós neste momento é que essas correntes de pensamento antagônicas estavam se tornando cada vez mais proeminentes nesse contexto no século XIX. Como bem sabemos, esse não foi o fim da religião. Com o passar do tempo, as crenças foram se assentando, se influenciando e se transformando até chegarem ao que temos hoje em dia. Mas naquele momento, vários pilares que foram edificados há séculos, ou melhor, milênios, pareciam estar seriamente comprometidos e corriam o risco de ruir a qualquer momento. E foi isso que incentivou que várias instituições ocidentais, como museus, universidades, entre outras, financiassem expedições ao redor do mundo para encontrar evidências físicas que corroborassem com a veracidade dos eventos descritos nas Sagradas Escrituras dos judeus e cristãos. A maior parte delas foi direcionada ao Oriente Médio, local onde se passam as narrativas históricas das religiões. A Mesopotâmia também estava incluída nesse contexto, pois mesmo que ainda não estivesse claro que o local foi um dos berços de nossa civilização, era certo que a região foi palco de muitos impérios e fatos importantes, além também de estar presente em várias narrativas bíblicas. Podemos citar como exemplo as invasões sofridas por Jerusalém, cidade que até hoje é considerada sagrada para muitas religiões. Nos livros de Reis, este declínio é atribuído à tomada pelos povos babilônicos, o que mais tarde pôde ser verificado, pois encontraram tábuas mesopotâmicas que descreviam essas investidas de forma bastante parecida, só que pela perspectiva dos vitoriosos. Além disso, Abraão, considerado o pai da fé pelos judeus e cristãos, nasceu em Ur, cidade da Suméria. Depois que foi escolhido por Deus para guiar seu povo, migrou em direção à terra que seria considerada santa. Você sabia disso? No entanto, os esforços empreendidos para tentar afirmar, comprovar as verdades bíblicas acabaram sendo frustrados e o resultado foi exatamente o oposto ao esperado. Como dissemos, essa era a visão predominante no mundo na época. Assim, acreditava-se em tudo que estava contido nas Sagradas Escrituras de forma literal. O mundo teria sido criado em 7 dias. O homem veio do barro e a mulher de sua costela. A própria passagem do dilúvio e o papel de Noé na salvação da humanidade e da fauna, enfim, tudo seria exatamente como estava descrito ali. Aliás, para essa concepção, a Bíblia seria o livro mais antigo do mundo. Afinal de contas, se ela narra a história da criação, teoricamente teria sido a primeira produção desenvolvida por nós, não é não? Então, qual não foi a surpresa dos pesquisadores que chegaram na região e se depararam com vestígios muito mais antigos do que o esperado? E mais, muitos deles descrevendo eventos semelhantes àqueles que até então se pensava terem sido criados pelas religiões ocidentais. Entre os achados, um se tornou bastante especial na visão dos estudiosos, aquele que mais tarde ficaria conhecido por descrever o dilúvio sumério, a tábua contendo o Gênesis de Érido. Mas antes de nos debruçar totalmente sobre ela, primeiro vamos fazer uma pequena contextualização para entendermos de fato qual o seu significado e importância. Acontece que durante essas expedições, ela não foi a única evidência de uma grande inundação. Existem pelo menos 4 versões deste acontecimento, incluindo a protagonizada por Noé, mais conhecida por nós. Uma delas é a epopeia de Atrahasis. Ela recebeu esse nome por conta de sua estrutura, escrita como um poema épico, tal qual a Odisseia de Homero, por exemplo. Atrahasis é o protagonista análogo ao papel de Noé. Ela foi escrita por volta de 1600 a.C. pelos povos assírios babilônios que habitavam a região na época. Sua maior relevância se deve ao fato de ser o relato mais completo que se tem oriundo desta cultura, já que devido à ação do tempo, boa parte dos outros artefatos
ficaram seriamente comprometidos e perderam uma grande porção do seu conteúdo. Segundo o texto, Atrahasis recebe o aviso de um deus durante um sonho de que um grande dilúvio seria enviado à Terra. Isso aconteceria porque os deuses estavam enfurecidos com o barulho excessivo dos humanos, além de estarem preocupados com o crescente aumento da população. Assim, foi enviada uma chuva que durou 7 dias e 7 noites e inundou todo o planeta. O herói conseguiu se salvar e salvar os juntos, sendo recompensado com um lugar no paraíso ao lado dos deuses para usufruir da vida eterna. A outra versão mesopotâmica é ainda mais conhecida. Trata-se do épico de Gilgamesh, considerada a obra literária mais antiga do mundo. Ela tem uma estrutura bem parecida com o texto anterior, estilo heróico, escrita em versos, mas foca também em outros aspectos, especialmente na jornada do herói, Gilgamesh. Ela foi descoberta cunhada em 12 tábuas de argila, sendo que 11 contém um texto principal e a última faz um resumo. Ela foi traduzida em 1876, quase 20 anos antes dos artefatos contendo o Gênesis de Érido serem encontrados. Isso aconteceu em 1893, nas ruínas da antiga cidade de Nippur, através de uma expedição financiada pela Universidade da Pensilvânia. No entanto, ela só pôde ser traduzida em 1912 pelo assiriologista alemão Arno Pöbel, como parte do trabalho que estava conduzindo nesta mesma universidade. Só a partir deste momento que os pesquisadores puderam acessar seu conteúdo e identificar que se tratava de mais uma perspectiva do dilúvio que deveria ter assolado a humanidade. E nem é preciso dizer o quanto esses achados impactaram as correntes religiosas na época, não? Sobretudo no meio acadêmico e científico, que agora não buscava apenas comprovar os relatos bíblicos, mas colocá-los à prova em busca da verdade. Mas é claro que isso não foi um consenso, como ainda hoje também não o é. Assim surgiram duas correntes principais. Aqueles que defendiam que a narrativa bíblica deveria ser repensada, analisada como um conto mitológico ou literário, e aqueles que não se abalaram, pelo contrário, reforçaram sua fé, pois essas evidências comprovariam que não apenas os seus antepassados haviam registrados os eventos antigos, mas era algo comum às outras civilizações, o que, de certa forma, tornaria nossa história uma só, universalmente compartilhada. Ao longo do tempo, as duas perspectivas foram encontrando pontos de ancoragem, elementos que validariam suas opiniões. O interessante é que, às vezes, um mesmo elemento, uma pesquisa ou artefato, poderia ser usado por ambos os lados, mesmo que fossem completamente contraditórios. É o caso dos estudos conduzidos pelo arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley. Entre 1928 e 1929, ele guiou uma série de escavações em sítios arqueológicos mesopotâmicos, incluindo a cidade de Ur, que comentamos anteriormente. Por lá, ele encontrou diversos vestígios de que, por volta do ano 2800 a.C., houve uma extensa inundação que deixou muitas marcas na região que puderam ser constatadas mesmo depois de quase 5.000 anos. Para os religiosos, era a prova cabal de que o dilúvio de fato ocorreu. E para os pesquisadores não seria bem assim. Acontece que os indícios apontavam para que a inundação fosse algo local e não global. Além disso, provavelmente não foi um evento isolado, mas algo comum naquela região banhada pelo Tigre e o rio Eufrates. Os vestígios que ele encontrou provavelmente teriam sido deixados por uma cheia especialmente grande, mas nada fora da realidade. Segundo esta corrente, esse evento pode ter inspirado os contos épicos, já que a maior parte deles eram derivados daquele território. Talvez eles partiram desta cheia e foram enaltecidos para caber na narrativa heróica. Ou não. Talvez as histórias tenham surgido de forma espontânea, se espalhado e influenciado outras culturas, inclusive aquela que deu origem à versão bíblica de Noé. Não seria possível afirmar ou negar nenhuma das alternativas. Mas o que exatamente continha nessas tábuas do Gênesis de Érido? Na verdade, nem sei se estes vestígios podem ser chamados de tábuas de fato. Diferente dos artefatos que descreviam o épico de Gilgamesh, as peças desta história não foram tão preservadas.
Diversas partes foram destruídas pelo tempo por invasões inimigas, de forma que existem muitas lacunas na história. Mas vamos resumir para vocês o que foi possível extrair delas, ok? É claro que o texto fala sobre o dilúvio, passagem mais notória que estamos enfatizando por aqui. Mas ela começa bem antes, com a história da criação do mundo, dos animais e do povo de cabeça preta, os humanos que viviam na região na época, especialmente os sumérios. Por isso que a forma mais comum de se referir à narrativa é incluindo o termo Gênesis, que é cunhado para se referir à origem, início da existência, assim como é feito nos escritos bíblicos. Não é à toa que este é o primeiro livro da obra. No entanto, uma das principais partes perdidas deste enredo fica justamente neste momento inicial. E por isso muitas lacunas foram preenchidas com os elementos de outras histórias que vimos aqui, de Atrahasis e Gilgamesh, já que elas possuem muita coisa em comum. Aqui os deuses responsáveis pela criação são Anu, Enlil, Enki e Ninhursag, muitos que também aparecem nas outras versões. Depois que tudo foi concebido, o texto passa para o estabelecimento das cidades e designação de seus reis e deuses responsáveis. A primeira delas é Eridu, que também está presente no nome da obra, e é considerada a cidade mais antiga do mundo sob essa perspectiva. Logo depois disso, há uma grande lacuna, onde provavelmente foram listados os motivos pelos quais os deuses decidiram destruir o mundo. Boa parte dos pesquisadores acreditam que são semelhantes aos poemas épicos, o excessivo barulho e crescimento da humanidade. Quem decide enviar os castigos é o deus Enlil, que não aguentava mais ter seu sossego perturbado pelos homens. Mas antes de tudo, ele envia uma seca e várias pragas para controlar o crescimento populacional. Logo em seguida, decide pelo dilúvio, uma forma radical de dizimar o povo. No entanto, Enki, deus da sabedoria e amigo da humanidade, reverte as pragas e não concorda com a ação do outro deus, preferindo preservar a humanidade. Como aparentemente não havia um consenso entre os deuses, Enlil faz com que todos façam um juramento de não mais interferir e Enki é obrigado a participar também. Neste momento é inserido o herói da história, Ziusudra, rei e sacerdote de uma das cidades do império. Como Enki não poderia interferir, ele vai até onde o rei está, mas fica no outro cômodo e relata os planos malignos de destruição. Assim, ele não quebra seu juramento, mas consegue burlá-lo. Ziusudra, então, constrói um barco e coloca todos os principais exemplares de animais e plantas, assim como Noé. Depois de chover por 7 dias e 7 noites, o protagonista abre um buraco na embarcação para que o deus Sol, Utu, possa entrar e põe fim à tragédia. Ao final, Enlil se arrepende de seus atos e fica grato por Ziusudra ter salvo sua criação. Por isso ele ganha um lugar no lar dos deuses para viver pela eternidade. Então, você aí, consegue perceber algumas semelhanças com a narrativa cristã? De fato, existem muitas diferenças, mas os pontos em comum impressionam. Isso porque não podemos privilegiar outros quesitos para não alongar muito nosso vídeo, como o fato dos homens terem vindo do barro, ganhado a vida através de um sopro, terem sido criados juntos do universo, enfim. Há muitos outros elementos parecidos que, no mínimo, nos fazem pensar. Mas as diferenças também merecem ser citadas. Começando pelo fato de que a religião suméria era politeísta, ao contrário do monoteísmo judaico-cristão. Talvez esse seja o ponto mais evidente. A grande questão que decorre de tudo isso é: será que uma história teria influenciado a outra? É complicado dar uma resposta definitiva, mas é bem provável que sim. As religiões têm seus berços definidos em territórios muito próximos, que tiveram um profundo contato ao longo do tempo com trocas comerciais, culturais e outras relações não tão amigáveis como conflitos e invasões. Então isso significa que tudo é inventado? A Bíblia está mentindo? Claro que não. Como dissemos, existem várias correntes que defendem que a existência da narrativa em mais de uma nação é uma prova cabal de que o fato realmente ocorreu. Apenas foi contado por diferentes perspectivas. Mas, acima de tudo, toda a história humana e todos os avanços que podemos fazer até então podem nos ensinar pelo menos uma coisa: nem tudo pode ser provado e evidenciado com provas materiais. Há muitas coisas
que só fazem sentido se forem sentidas, e a fé é a única coisa que basta para compreendê-las. Eu fico